Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo aqui vamos falar sobre André Castro e Osmar Stabile, com reunião marcada para levar mais de 5 bilhões de reais para o Corinthians, que era promessa de campanha do André Castro. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre transfer ban no Corinthians, que ainda até o presente momento está no timão ainda, e o que está por vir, tá, fiel? Porque o bicho aí está pegando. E lá no canal do Corintianeiro 2.0, na hora que sair daqui, você vai correr lá, porque vamos falar sobre troca de patrocinadora master, já em negociação com valores milionários, tá? E vocês lembram aqui que eu trouxe para vocês, aí se eu não me engano, foi no sábado, tá, fiel, ou no domingo, que a Betano procurou o Corinthians, que inclusive o Pedro Ramiro foi dessa informação só ontem, hein? Jornalista profissional, e o corintianeiro aqui, com suas informações humildes, trouxe ainda antes de muitas pessoas, tá? Betano procura o Corinthians, pode fazer proposta para pegar Names e também patrocínio master. Então na hora que sair daqui você já tem que correr lá. Mas fica aqui que a gente vai falar sobre grana entrando no timão aí com André Castro e Osmar Stabile, hein, fiel? Breno Bidon também pode ser vendido ou não? Cara, o vídeo tá cheio de informação para você nos dois canais, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pra gente falar muito sobre o nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, desculpa, tá? Tô me recuperando ainda. Vocês lembram que no vídeo de ontem tava um calor danado aqui, então eu mostrei pra vocês que estava com blusa de frio, estava aí com febre, o negócio estava feio, tá? Quero pedir desculpa por não ter respondido os comentários de vocês. Falei que ia responder, falei que ia trazer mais 2 vídeos na parte da tarde e não trouxe, porque realmente, em vez de eu melhorar, eu piorei. Mas hoje, graças a Deus, eu acordei muito bem, graças ao bom Deus. Então a gente já segue com nossa programação completa, com 4 vídeos, tá? 2 aqui no Corintianeiro e 2 no Corintianeiro 2.0. Combinado, então? Então você já sabe do seu compromisso. Na hora que você sair daqui, você vai lá assistir sobre a possível troca aí da nosso patrocínio master, tá? Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui falando aqui para vocês então sobre transfer ban. Por quê? Esse assunto do transfer ban, até nos Names Rights, tá? Já tá ficando uma coisa chata, não é verdade? É todos os dias os mesmos assuntos. É Names Rights, é empresa nova que aparece, são valores, o transfer ban que nunca sai, né? Que inclusive aqui a maioria dos meus inscritos acertou e eu errei, tá, fiel? Sobre informações do Corinthians. Muitas pessoas aqui falaram, corintianeiro, o Corinthians não vai contratar ninguém. Esquece isso aí. Eu falei, não, fiel, o Corinthians está com uma proposta encaminhada, eles vão aceitar e tem 2 jogadores engatilhados. As negociações são concretas. Tem 2 jogadores que, se o Corinthians saísse do transfer ban, era só assinar e fazer exame médico. Mas vocês acertarem questões do Corinthians não sair do transfer ban, que inclusive eu tenho que aprender muito com vocês, tá, fiel? Por quê? O Corinthians é sempre um mistério, né? A gente tenta criar uma esperança, algo positivo, e a gente só se decepciona. Então, referente ao transfer ban, não deixa de ser para nós corintianos 2 péssimas notícias em relação, 3 péssimas notícias em relação ao transfer ban. Primeiro, que o Corinthians deixou de potencializar a sua equipe porque tinha jogadores engatilhados. Segundo, porque é uma vergonha um clube deste tamanho, com a arrecadação que faz, ainda entrar no transfer ban. Não devia nem cogitar entrar nessa punição da FIFA. E a outra, que é a mais triste de todas, é que o Corinthians chegou o dinheiro no caixa do Corinthians para o Corinthians quitar o transfer ban. Eu estou falando isso aqui várias e várias vezes nos meus vídeos. Corintianeiro é chato, é todo dia a mesma coisa, mas é assim que a gente tenta mudar algo, fiel. É a gente batendo no pé, fazendo visualização, e muitos corintianos vendo a mesma informação, porque isso incomoda. Aquele cara tá falando que a gente tinha dinheiro no caixa e não pagou o transfer ban. Isso fere, querendo ou não, é uma forma de eu fazer a minha campanha para o bem do Corinthians, assim como a Fiel vai lá no CT cobrar, assim como os torcedores vai cobrar, assim como vocês cobram, áudio de zap, essas coisas, tudo serve de protesto, é tudo protesto contra as coisas erradas que acontecem no Corinthians, tá, fiel? E se tratando de informações, o Corinthians ainda não pagou o transfer ban. Pode ser que saia no dia de hoje? Pode, tá, fiel? Pode ser que contrata aí às pressas? Pode, mas eu duvido muito, tá? De repente a gente está conversando aqui e o transfer ban pode até ter saído, tá, fiel? Aí nas próximas horas, porque é coisa imediata. Você vai lá, você paga e na hora você já sai do transfer ban. É efeito imediato. Só que para o Corinthians
Você chega com dinheiro em caixa e não paga o transferban, isso nos decepciona. E o Osmar Stabile e os dirigentes do Corinthians têm que ter paciência com nós, influencers que amam o Corinthians, com jornalistas que são corintianos, porque a gente já está sendo ferido há muito e muito tempo. Então o torcedor do Corinthians, as pessoas que amam o Corinthians, estão perdendo a esperança de administradores corretos, de administradores sérios, de pessoas que realmente vai administrar para o bem do clube. Porque a gente já está há muitos e muitos anos, só de renovação e transparência foram 16 nessa vida aí de Corinthians, que falam uma coisa, depois aparecem páginas policiais, e de repente é outra coisa, e é jogador que vende, e é conta de farmácia, conta de oficina, fantasma, e aí a gente vai ficando cada vez mais decepcionado. Então como que a gente quer chegar operando o Corinthians no potencial máximo, sem dívidas, operando aí com a sua arrecadação inteira para si, sem ficar pagando juro para a Caixa Econômica Federal, sem ficar pagando juro para clubes? O Corinthians operando na sua força máxima, é uma potência mundial. Infelizmente a gente fica mais longe desse sonho, porque as coisas que acontecem no Corinthians não são explicadas para o torcedor é colocado à parte e a gente fica aí a ver navios. Então tem que ter paciência e saber que nós, torcedores, já estamos sofrendo há muito e muito tempo e que o Corinthians não é de vocês. Vocês estão administrando, mas o Corinthians não é de vocês. O Corinthians é o time do povo. Vocês só administram o Corinthians. Não tem uma cadeira aí dentro do Corinthians que é de vocês. Não tem uma caneta Bic azul que é de vocês. Tudo é arrecadação do Corinthians, time criado por operário. O Corinthians não é de vocês, seus vagabundos. Não é de vocês. O Corinthians pertence ao povo, tá? Então, por exemplo, Fiel, um exemplo bem básico. O Corinthians está no transferban, não tá? Beleza, certinho, ok. Ah, tá, chegou o adiantamento da Nike pra gente. Olha, a gente achou que era melhor não pagar o transferban com o adiantamento da Nike, porque o Corinthians já está em segundo turno de Campeonato Brasileiro. O Corinthians já está em mais de meia competição avançada e fazendo o segundo jogo das quartas de finais contra o Atlético Paranaense, praticamente já dentro de uma semifinal. Então a gente preferiu pagar os salários do jogador com esse dinheiro que a gente não tinha de onde tirar, com os direitos de imagem, deixar tudo pago, bonitinho, uma forma até de empolgar os jogadores aí, uma forma da gente andar com nossos compromissos certos, porque a gente não pode atrasar salário em véspera de Brasileirão, onde o Corinthians hoje está em 12º, e aí praticamente semifinal de Copa do Brasil. Então vamos pagar o salário dos caras, vamos quitar os direitos de imagem, vamos deixar limpinho o salário dos caras, para os caras correr igual um louco lá dentro de campo. E o transferban, estrategicamente, a gente espera mais para frente, não realiza contratações. Eu acharia tudo bem. Realmente você pagar o salário dos jogadores hoje, os direitos de imagem dos jogadores, os profissionais que trabalham no Corinthians, em véspera de mais de meia de competição avançada, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, eu acho válido. Mas nada disso é explicado para nós, e eu não estou falando que aconteceu isso, tá, Fel? Eu estou dando apenas um exemplo. Apenas um exemplo, não estou dizendo que isso aconteceu. Então, essas coisas decepcionam a gente, deixa a gente muito frustrado, porque o torcedor é colocado à parte, eles dão entrevista na hora que quer, eles explicam na hora que quer, e quando chega lá na hora do vão ver, os jornalistas parecem que cagam de medo. Então no canal dos caras, os caras é um leão, velho, os caras é um leão. Chega lá, eles é mansinho. E você sabe por que eles são mansinho? Porque se eles fizerem perguntas diretas, ó, próxima entrevista coletiva, esse cara aqui tá proibido de entrar, esse cara aqui tá proibido de entrar, estão fora, não participam mais. Então eles chegam lá e ficam, nossa, Osmar Stabile, então, né, como que você pretende administrar o Corinthians daqui pra frente que você virou presidente permanente? Ah, cara, pelo amor de Deus, tem que colocar na parede, não é porque o Osmar Stabile tá sendo bom presidente, não. Tem que encurralar, tem que fazer perguntas diretas, igual o Ale, presidente da Fiel, fez. Irmão, se entrar renovação e transparência, pra mim, você já deixou a desejar quando você cogita aí colocar inovação e transparência. Aí falou, não, figurinhas carimbadas não vão entrar não. Porque o cara pressiona. Então porque não tem rabo preso com ninguém. Agora a jornalista fica lá no canal dos caras, os caras é um leão, velho. Chega lá na hora, fica fazendo perguntinha de merda. Então realmente essas coisas entristecem. E o transferban é uma notícia muito triste pra nós, por conta que um clube desse tamanho jamais deveria entrar. E também a questão aí do dinheiro que a gente não pagou, tendo dinheiro que eu não sei para onde foi usado. Espero que possa nos dar explicação
para onde foi usado esse dinheiro, porque não foi pago o transferban, fora o Cauê Furquim, que entrou 14 milhões de reais à vista do Bahia, tá? Fora o Cauê Furquim. Então é interessante a gente saber onde está sendo gasto esse dinheiro sim, tá bom, fiel? Vamos seguir aqui por mais informações. Então o Corinthians, por enquanto, fora de transferban, não vai contratar ninguém. Será esse time aí até aí o ano que vem. Certo, fiel? Bora falar aqui então sobre uma informação, na minha opinião, bombástica, tá? Bombástica. Antes, não, só pra gente deixar a melhor informação aqui pro final, tá, fiel? Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou. O Breno Bidon recebeu propostas de venda, tá? Mesmo o Corinthians no transferban. A informação que eu recebi ela é bastante rasa. Eu não sei o clube nem os valores para passar para vocês, tá? Mas ele recebeu uma proposta para sair do Corinthians. Quero fazer uma pergunta direta para vocês aqui. Com a queda futebolística do Breno Bidon, você venderia o Breno Bidon hoje ou não? Você seguraria para preservar mais o jogador? Eu acho que do jeito que o Bidonzinho tá jogando, irmão, se chegar a 100 milhões de reais aí, linha. Pelo menos eu penso assim, tá? Quero saber a opinião de vocês. Vou averiguar mais essa informação para descobrir time, para descobrir valores, mas agora não adianta a gente nem aprofundar, porque com o Corinthians no transferban, você não pode contratar e também nem vender, certo, fiel? Então vamos passar agora para a informação principal aqui do nosso canal, que é referente ao André Castro e também ao Osmar Stabile, que inclusive, olha a diferença desse canal. Eu trouxe sobre a Betano antes de todo mundo. Betano, que é patrocinadora master do Flamengo, que paga 250 milhões de reais anuais. Patrocínio incrível. Eu trouxe a Betano antes de todo mundo. Que a Betano procurou o Corinthians para os dummies e também o patrocínio master, que é inclusive isso que eu vou falar lá no canal do Corintianeiro, que está em negociação. Eu não vou julgar a pessoa, tá? Mas por exemplo, o Pedro Ramiro, jornalista, trouxe a informação e falou que é informação exclusiva. E eu trouxe antes dele. Vocês são testemunha disso, tá, fiel? Então essas coisas deixam a gente, vamos dizer assim, sei lá, o cara de repente nem conhece meu canal, nem sabe. Eu fico feliz porque eu estou no caminho certo. Se grandes jornalistas no cenário esportivo brasileiro estão passando a mesma informação que eu passei dias atrás, significa que eu estou trabalhando no caminho certo. O ruim seria se eu passasse uma informação aqui e de repente ela vai passando o tempo, nada se concretiza, ninguém fala sobre isso. Aí os caras vão começar a questionar o meu trabalho. Mas sempre foi assim aqui no canal do Corintianeiro. Eu passo a informação, as que eu consigo, tá? Não são todas. E outra, tem muitos canais melhores que o meu. Não estou fazendo isso aqui para vangloriar, não. Então, mas às vezes o que acontece de eu passar a informação em primeira mão, como foi Dorival Júnior, como foi Igor Coronado, como foi Alex Santana, como foi vários jogadores do Corinthians contratados e também negociações políticas e tudo que envolve o Corinthians, as pessoas não dão crédito, tá? Mas infelizmente é assim que acontece. Pelo menos aqui com vocês, a diferença está aqui, ó. Essa informação que eu vou passar para vocês agora, quem foi o primeiro a trazer essa informação foi o Capitão Corintiano. Vocês conhecem o canal do Capitão Corintiano? Quem conhece aí, comenta nos comentários. Quem não conhece, você tem o dever de se inscrever no canal do Capitão Corintiano. Porque o canal do Capitão Corintiano, cara, na minha humilde opinião, é o melhor canal de todos referente ao Corinthians que existe na plataforma YouTube. É o melhor canal que existe, tá? E eu tô falando, e eu falo isso já faz tempo, tá, fiel? Que o canal corintiano, o canal do Capitão Corintiano é o melhor que tem. Eu conheço o Capitão Corintiano assim por telefone, né? Há muito e muito tempo atrás, quando o meu canal era dark, eu nem aparecia aqui ainda para falar com vocês desse jeito, tá? E ele me deu muitas dicas na época e tal, e a gente manteve um contato aí. Depois que ele foi trabalhar no Corinthians TV, a gente perdeu esse contato, mas é o melhor canal de todos, que inclusive essa informação, ela veio do Capitão Corintiano, e depois eu aprofundei a informação, fui procurar com as minhas fontes aí, os temas mais fortes sobre essa informação, e eu vou comentar com vocês aqui agora, tá? Existe a possibilidade do Osmar Stabile, do André Castro, levar aquela proposta de campanha para o Osmar Stabile mais no valor aí de 5,5 bilhões de reais. Essa informação, ela é verdadeira? Ela existe, fiel? Com certeza sim, porque senão não estava trazendo aqui, principalmente vindo do Capitão Corintiano. Eu confio de olho fechado e as informações combinam, tá? Realmente existe uma conversa que houve entre Osmar Stabile e André Castro para uma reunião entre os dois, onde vai ser conversado muito sobre o Corinthians. Então, se você vai reunir com o André Castro,
que é conselheiro do Corinthians, que é um cara que tem uma proposta multibilionária para trazer para o Corinthians, você não tem a mínima dúvida que a reunião será referente a esses valores. Corintianeiro, foi o André Castro que procurou o Osmar Stabile ou foi o Osmar Stabile que procurou o André Castro? Fiel, não interessa, tá? Se foi o André Castro, parabéns para ele. Está fazendo um ótimo marketing político para a próxima eleição, porque muitas pessoas não acreditam nele. Ah, esse dinheiro é falso. Eu apoiei o André Castro aqui. Isso aí ele está falando só para ganhar eleições. E muitas pessoas não acreditam nele. Então, se ele conseguir chegar a algum patrocínio para o Corinthians, que nem precisa ser todo esse valor, ele já vai ganhar credibilidade para as próximas eleições. E se não foi o André Castro que procurou, se foi o Osmar Stabile, cara, parabéns para o Osmar Stabile. Não é porque foram concorrentes políticos para presidente tampão do Corinthians aí que eles têm que se afastarem, tá? Cada um por si. Porque o Corinthians é maior ainda que todo mundo, fiel. Então tem que pensar no bem do Corinthians. Então se o André Castro não procurou, o Osmar Stabile perdeu muito tempo já para procurar ele. Se procurou agora, ainda procurou tarde, porque já tinha que ter procurado no primeiro dia, depois que ele foi eleito, tá? E essa reunião vai acontecer e não tenham dúvidas nenhuma que é referente a esses valores que podem chegar no Corinthians, tá, fiel? Aí pode mudar toda a história sobre Names, sobre Master, pode mudar tudo dependendo aí do contexto dessa reunião, apesar que tem empresas muito fortes atrás dos Names e também da Master. A gente vai falar isso lá no Corintianeiro 2.0. Então, fiel, as informações que eu fui procurar, informações minhas, tá? Já não são informações do capitão. O capitão foi muito sincero em dizer que a reunião pode acontecer, tá, fiel? Vamos ser bastante sinceros aqui, até para não denegrir aí as palavras que a pessoa fala, tá? As informações do Corintianeiro que eu fui procurar saber é que existe um interesse, sim, do André Castro levar algum tipo de patrocínio para o Corinthians. Eu não tenho a concretização para trazer para vocês se será toda a grana, os 5 bilhões de reais que ele vai trazer tudo de uma vez para o Corinthians, ou se só vai ser uma entrada, tipo assim, um chamariz, olha, vou conseguir um bom patrocínio para o Corinthians. Não será nesses valores, porque aí já vai ganhar credibilidade. Olha, ele conseguiu um patrocínio aí de 1 bilhão, tá? Em vez do seu 5, 1 bilhão. Então isso para ele já é a carta de entrada para as próximas eleições do Corinthians, tá? Eu não tenho certeza se são os 5 bilhões, tá, fiel? Mas que as informações que eu apurei, que chegaram hoje para mim, é que realmente ele quer levar algum tipo de patrocínio para o Corinthians. Eu só não sei se é toda essa grana envolvida, mas tudo a ver com a GSP Holdbank, tá, fiel? Tudo a ver com ela também, porque é de interesse gigante da empresa entrar no Corinthians. E vamos ser sinceros, por que vocês acham que a Fatal Model aí todo dia implora para entrar no Corinthians lá de alguma forma? Porque o Corinthians é a maior vitrine, é a maior marca que existe no Brasil, não tem igual. Por que vocês acham que a Betano fechou com o Flamengo, que é uma torcida de massa, que tem uma vitrine maravilhosa também, e que é o Corinthians agora? Porque são as maiores que tem. Então é lógico que a Fatal Model vai atrás, é lógico que Betis vem atrás, qualquer tipo de empresa vem atrás do Corinthians, porque ela é muito grande e não é diferente da GSP Holding Bank. Só que a informação ela é a mais top possível diante de toda a frustração financeira que estamos passando hoje. André Castro e Osmar Stabile vão se reunir para conversar sobre patrocínios, tá bom? É a informação que eu tenho para trazer para vocês. Fiel, estão bem atualizados sobre tudo que acontece aqui no canal do Corintianeiro? Tudo que acontece nos bastidores do Timão? Então comentem aí, porque o espaço é de vocês. Pode comentar à vontade que hoje eu vou responder todos os comentários de vocês. Combinado, fiel? Estamos combinados então. Olha, já vai lá no Corintianeiro 2.0 que o bicho tá pegando lá, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!